Nossa, ficou escuro. Tá bom, vai assim mesmo. Aí. Bom dia, boa noite já, né, pessoal? Mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu comecei sobre a melhor obra criada já, na minha opinião. Como eu disse, então, a obra, na minha opinião, a melhor obra que eu conheço, né, ela é uma visual novel que eu conheci há tempos atrás. E eu vou pôr a abertura para vocês, tanto da visual novel como a abertura do anime, porque as duas são lindas, eu adoro e o canal é meu, então eu vou pôr porque eu quero. Peraí. Bom, vou pôr. Tá aí, vai lá. Ok. Então vocês acabaram de ver as duas aberturas e aí eu já posso revelar o nome da obra, que é Umineko no Naku Koroni, ou como traduziram para o inglês é When They Cry, parte 3, e tem a parte 4, que é a mesma obra, continuação. Por que parte 3 e parte 4? Por que não parte 1 e parte 2? Porque a parte 1 e a parte 2 é uma outra obra da mesma produtora, Seven Expansion, que outra obra que é a Higurashi no Naku Koroni, traduzida para o português, Quando as Cigarras Choram. Tem um anime muito bom, recomendo até por sinal. Esse o anime aborda a obra completa, ao contrário do Mineko, que só pega a primeira parte, que é o Mineko no Naku Koroni, e aí o Mineko no Naku Koroni, acho que é o Shui, alguma coisa assim, você vai ter que ler o mangá para entender, tá? Por isso que o Mineko, ele é o When They Cry parte 3 e parte 4, certo? E traduzindo para o português ficou Quando as Gaivotas Grasnam. Acho que é grasnam o verbo, né? Que é aquele piado que a gaivota solta. Então, vamos lá. O que é o Mineko no Naku Koroni, né? Do que se trata essa obra de nome tão estranho? Ai, gente, fica até contente porque eu gosto tanto. O Mineko é uma obra. Eu vou pondo aqui imagens para vocês, tá? Dos personagens, conforme eu for falando, para vocês verem. E vai ficar uma edição bem legal, bem bonita. O Mineko, então, é a história de uma família muito grande, certo? E essa família é composta pelo avô, que é o personagem mais misterioso, vamos assim dizer, da história. Ele é um cara já idoso, um senhor muito rico. A mulher dele a gente não tem nem ideia de quem que é, nem mostra. A gente só sabe que ele é viúvo, a avó morreu. E esse avô tem uma família, certo? Ele tem 4 filhos e cada um desses filhos é casado e cada um tem uma criança, certo? Ok. O vô mora numa ilha chamada Hokenjima, que é numa mansão, certo? Não vou falar muito do avô agora. Por enquanto, só o que vocês precisam saber é isso. Aí, um dos filhos do avô é o Klaus. O Klaus, ele é o filho mais velho dos 4 irmãos, dos outros 3, né? E ele é o sucessor da família. A família é a família Ushiromiya, né? E o Klaus é o sucessor da família, porque ele é o mais velho.
E ele mora na mansão junto com o avô. Ele, a mulher dele, que eu já vou falar, e a filha, certo? O Klaus, ele é um cara muito sério. Ele quase nem aparece muito na história. Ele não é tão importante assim quanto outros personagens, certo? Só dá pra perceber assim que ele é um cara de negócios e os outros irmãos não gostam muito dele porque ele meio que fazia bullying com os irmãos mais jovens dele. A mulher do Klaus é a Natsuhi. A Natsuhi é uma mulher extremamente como eu posso dizer? Ela é muito leal à família, o Shiromiya. Ela leva muito a sério esse negócio de nome da família e tem que honrar a família e tal, essas coisas. Vou falar um pouco mais da Natsuhi depois, quando eu for falar de um outro personagem que está muito ligado a ela. Por enquanto, só o que vocês precisam saber é isso. E aí nós temos a Jéssica. A Jéssica é a filha do casal Natsuhi com Klaus. Vocês vão ver a imagem dela aqui. Ela é uma garota de 19 anos, se eu não me engano, 19 ou 18. E ela mora também na mansão. E ela briga muito com a mãe dela, porque a mãe dela fala que ela às vezes fala muitas palavrões, fala e tem um jeito descrito mesmo na própria história mesmo, que ela tem às vezes um jeito meio masculino de ser. Não que isso interfira em alguma coisa dela, mas a mãe dela não gosta. A mãe dela gosta que ela se trate como uma dama, como uma mulher de alta sociedade, porque ela vai ser a futura sucessora depois que os pais dela morrer, certo? Então esse é o pessoal que mora na ilha. Tem outras pessoas que eu vou abordar depois, que são os empregados, mas por enquanto vamos falar da família, certo? Aí depois, na linha sucessória, a gente vai ter a Eva. A Eva é a segunda filha do avô. Ah, o avô se chama Kinzo, por sinal, ok? Então a segunda filha do Kinzo é a Eva. A Eva é uma mulher extremamente sarcástica, ela é engraçada e ela é muito maldosa quando ela quer. Certo? A Eva tem uma raiva imensa do Klaus e mais ainda da Natsuhi. Por quê? A Eva, quando criança, isso é levemente um spoiler, tá, gente? Mas não é um spoiler que vai comprometer a leitura nem a história em si, tá? É mais para dar vontade de vocês lerem. A Eva, quando ela era criança, ela queria muito ser a chefe da família, a nova chefe da família, mas ela não é porque o Klaus é mais velho que ela. Além disso, o Kinzo sempre subestimou e maltratou a Eva pelo fato dela ser uma mulher. A Eva sempre ia bem na escola, tirava boas notas, fazia cursos, fez assim, a vida dela é fantástica, mas o Kinzo sempre dá patada nela e maltrata ela porque ela é uma mulher. De acordo com o Kinzo, o lugar da Eva é ao lado do marido para ter um filho e pronto, só. E quando o Klaus conheceu a Natsuhi, que é a mulher dele, a Natsuhi era estéril. A Natsuhi não podia ter filhos. Ou seja, o Klaus não era para ter um herdeiro, não era para ter a Jéssica. Quando a Eva ficou sabendo disso, ela ficou explodindo de alegria, porque ela pensou: bom, se o Klaus não pode ter filho, eu vou ter um filho, e aí o próximo sucessor da família vai ser o meu filho, já que o Klaus não vai deixar herdeiros, certo? E aí ela casou com o Hidoishi. Hidoishi é o marido da Eva. Ele tem um sotaque, é descrito na história que ele tem um sotaque meio do interior, então eu diria que ele é meio aquele tiozão caipira que você vê nos jantares de família, nas festas da família, certo? Que aquelas piadinhas de tiozeira, ele realmente faz piadinhas de tiozeira, o Hidoishi. E ele é bem simplesinho, mas ele é aquele tio fazendeiro rico, ele tem fazenda, ele tem dinheiro. Na obra dá pra perceber que a Eva gosta bastante dele, mas não dá pra realmente afirmar se ela fica com ele, se ela tipo casou com ele exatamente por amor ou se realmente foi meio que uma corrida a ponto para ter um filho e pronto, falar que é herdeiro da família, entendeu? E tanto é que a Eva tem um filho com o Hidoishi, que é o George. O George, ele tem 22 anos. Ou seja, ele é mais velho do que a Jéssica. Então a Eva estava contentíssima quando teve o Jorge, porque ela achou que o Jorge seria o herdeiro da família, né? Depois que o avô morresse e depois que o Klaus e a Natsuhi morresse. Acontece que a Natsuhi, mesmo mistério, acabou tendo a Jéssica. E aí por isso a Eva tem uma raiva imensa da Natsuhi e do Klaus, porque eles destruíram o sonho de infância dela de ser a chefe da família, ok? O George, que é o filho da Eva, é o típico garoto que toda mãe gostaria de ter. Ele é educado, ele é simpático, ele é inteligente, ele tira notas boas, ele já tem 22 anos, então ele já é quase um adulto, ele conversa com os adultos, sabe, sobre negócios, empresa, política e tal. Ele é um garoto muito engajado. Aí depois, o terceiro filho do Kinzo é o... Esqueci o nome, gente. O Rudolf. O Rudolf é um cara
que ele... eu não vou falar muito do Rudolf, eu vou pular primeiro pra Kyria, que é a mulher do Rudolf. A Kyria é a segunda mulher do Rudolf, certo? Eu já vou falar dela também, da família em geral, porque primeiro eu preciso falar do Butler. O Butler é o filho do casal, filho da Kyria com o Rudolf. Mentira, mas eu vou explicar, calma. O Butler é o personagem principal da história. Toda a história a gente acompanha pelos olhos do Butler, é como se a gente fosse o Butler, certo? Então é o Butler que vai contando a história pra nós. O Butler, ele é filho do Rudolf, mas não é da Kyria. Ele é filho da Azimu. Acho que é Azimu o nome da mãe dele. Que é uma mulher, que era a mulher do Rudolf, certo? Acontece que eu não lembro muito bem se o Rudolf traiu a mulher dele ou se ele começou um caso. Eu sei que ele conheceu a Kyria. E a Sumu, mulher do Kyria, mulher do Rudolf, certo? A mãe do Butler acabou falecendo. Quando a mãe do Butler faleceu, o Rudolf assumiu a Kyria como sua esposa. O Butler não gostou disso e se mudou para morar com os avós. E ficou morando com os avós por 6 anos. Até que os avós morreram e aí ele voltou a morar com o pai. O Butler, então, ele não tem uma relação muito boa com o pai dele. E com a Kyria, ele afirma que no começo não gostava dela, mas com o tempo ela foi conquistando ele. A Kyria é extremamente inteligente e ela dá umas dicas muito boas pro Butler, como se fosse uma irmã mais velha. O Butler mesmo fala que ele trata ela como se fosse uma irmã. E o Rudolf, eles têm uma relação meio pai e filho forçada. O Butler faz umas piadinhas aqui, o Rudolf faz ali, no meio de todo mundo para mostrar que tá tudo bem, mas entre eles não têm uma relação muito boa, certo? Esse negócio do Butler ficar afastado da família por 6 anos é muito importante. A gente vai falar disso já já. E o último filho do Kinzo é a Rosa. A Rosa é uma mulher, a mais jovem da família, e ela sofreu muito quando criança, porque os irmãos maltratavam muito ela. E a Rosa, ninguém sabe muito bem como que aconteceu, mas ela tem uma filha chamada Maria. O que eu quero dizer com ninguém sabe como aconteceu? Ninguém sabe quem é o pai da Maria. Em nenhum momento da obra afirma-se quem é. Só sabe-se que é um cara que tem a filha e abandonou a mulher. A Rosa é uma mulher que você no começo parece amar ela, mas você odeia ela, porque a Rosa, ela tem a filha, Maria, ela quer conhecer outros caras, mas os outros caras não querem sair com ela porque ela é mãe de uma mulher, e isso na sociedade japonesa daquela época, que é 1980, a história se passa, isso era muito ruim. Como é que pode uma mãe com uma filha, tipo, deixar a filha sozinha em casa para sair com outros caras? Era horrível isso. E além disso, nenhum cara queria sair com uma mãe, né? Com uma mulher que foi abandonada pelo marido. Então a Rosa, ela tem muita raiva da Maria, né? Apesar dela demonstrar carinho, mas em muitos momentos ela é extremamente violenta com a Maria, porque ela desconta toda a frustração e toda a raiva do marido que abandonou a Rosa. A Rosa desconta, né, na Maria a raiva que ela tem. Maria, 勝手に人からお菓子をもらっちゃダメでしょ。返しなさい。これはマリアがもらったの。ママの言うことを聞けっていつも言ってるでしょ。そのうう言うのをやめなさいって言ってるでしょ。だからそのううをやめなさいって言ってるでしょ。Que ela tem do marido que a abandonou. A Maria é a mais nova dos primos. Ela tem acho que 10 anos de idade. E ela é a personagem mais macabra da história toda. Porque eu vou explicar já já. Bom, como eu ia dizendo, o Butler ficou 6 anos fora. E isso é importante. Por quê? Todo ano a família faz uma conferência. Ou seja, todo ano todos os membros da família vão até a mansão lá na ilha de Rokkenjima conversar. Na verdade, os adultos vão para conversar com o pai, né, o Kinzo, para ver como é que tá as coisas de dinheiro, como é que o velho tá de saúde, com quem que vai ficar a herança, essas coisas econômicas que sempre dá treta. Quem tem família grande sabe que isso dá treta. Eu tenho uma família grande, eu tenho uma leve ideia de como é isso. E os primos se encontram, né, o Butler, a Jéssica, o George, a Maria se encontram, brincam entre eles e tudo. Então o Butler ficou 6 anos sem ir nessa conferência por causa da briga que ele teve com o pai dele. Então agora que ele vai, ele tá reencontrando todo mundo depois de 6 anos.
Então ele apresenta para nós como se fosse a primeira vez que ele está conhecendo todo mundo. Até porque é a primeira vez que a gente está conhecendo todo mundo. E, bom, eu vou pausar o vídeo aqui, porque já está em 13 minutos. Aí eu vou voltar a falar já já. Pera aí, deixa eu passar pro computador e aí eu continuo. Continuando. Bom, então a gente tem, por enquanto, os membros da família, certo? E a gente sabe que eles viajam todo ano até a ilha para fazer a reunião. Com exceção do Butler, que ficou 6 anos sem ir. Antes de dar continuidade à história, eu preciso apresentar outros personagens que são importantes, que são os empregados. A família, a mansão, ela é muito grande, então ela tem muitos empregados. O primeiro é o Genji. O Genji é o mordomo pessoal do Kinzo e quase o seu melhor amigo. O Genji faz tudo que o Kinzo manda e ele é um homem muito sério, muito impecável, implacável, sabe? Uma postura firmíssima, assim, para com a família, até nos momentos super leal, até mesmo nos momentos mais extremos, que a gente vai ver ao longo da obra. E o Genji, ele aparenta saber muita coisa da vida das pessoas, mas ele fica na dele, sabe? Aí a gente vai ter a Kumasawa. A Kumasawa, não sei se estou pronunciando certo, eu sempre chamei Kumasawa. Ela é uma senhorinha, é a mais velha. Ela é tipo uma empregada que eu acho que cuida da roupa, faz uns serviços mais fáceis, porque ela é bem já idosa, então ela não aguentaria fazer serviços pesados, certo? E a Kumasawa, ela é importante, eu vou falar um pouquinho dela um pouquinho mais pra frente. Vamos guardar ela por enquanto. Igual a Maria, vamos guardar a Maria e a Kumasawa juntas. Aí a gente vai ter o Goda. O Goda é o cozinheiro. Ele faz só 2 anos que ele tá na família, né, contratado. Então ele não conhece muito o pessoal, assim. Ele é bastante espontâneo, mas ele é um pouco egocêntrico. Ele gosta muito que o pessoal elogie as comidas dele e tudo. E a gente vai ter também o Canon e a Shannon. A Shannon é uma garota de 16 anos que ela trabalha na mansão. Ela morava num orfanato e foi adotada pelo Kinzo, junto com o Canon, seu irmão. E os dois trabalham como empregados na casa, certo? Eles moram lá também. Todos os empregados moram na casa, na mansão, certo? A Shannon e o Canon também, além de eles trabalham lá na casa, né, e moram lá. E são empregados, cuidam dos serviços básicos. O Canon cuida da jardinagem, material, guiar o pessoal até a saída, essas coisas. E a Shannon cuida de servir as pessoas, levar o chá, preparar a cama, essas coisas. Além disso, a gente tem também o Dr. Nanjo. O Dr. Nanjo é o médico particular do Kinzo, um antigo amigo também, de longa data do Kinzo, que joga xadrez com o Kinzo, só isso. Não tem nada de interessante no Dr. Nanjo. E, bom, esses são os personagens, basicamente, assim, os principais, certo? E aí, todo ano, então, os membros da família viajam até a ilha. Tá certo isso aqui, gente. Eu sempre gravei... não, tá certo, é assim mesmo. Tô retardado, desculpa. Bom, todo ano a família real viaja e esse ano o Butler tá indo junto. Eu esqueci de mencionar um fato. O Butler tem uma irmã. Depois que a mãe dele morreu, a Sumu, a Kiri e o Rudolph tiveram uma filha chamada Angel, de 3 anos. Quando eles vão fazer essa viagem, a Angel está sendo cuidada pelos avós, porque ela está doente e não pode ir na viagem, certo? Então, todo mundo está indo nessa viagem para a família e o Butler vai nos apresentando tudo. E quando eles chegam na ilha, são muito bem recebidos e vão até a mansão. Entrando na mansão, o Butler, logo na entrada, na sala de estar, ele vê um quadro enorme. Eu vou pôr o quadro aqui para vocês, que eu acho lindo. Meu sonho é ter um quadro desse na minha sala. É o quadro, e aí ele pergunta que é isso, né? E aí explicam a lenda da bruxa Beatrice. Reza a lenda que o avô, o Kinzo, quando era mais jovem, tinha uma empresa que foi destruída por um terremoto, que destruiu tudo, e ele ficou pobre. E aí ele conheceu uma bruxa, a bruxa dourada Beatrice, que emprestou, não sei se foi 10 milhões de ouro ou 10 toneladas de ouro, eu sei que emprestou muito ouro para ele, que vale mais que dinheiro. E aí o avô ficou rico, e desde então ele é apaixonado pela Beatrice. Ninguém sabe muito bem até onde essa história é verdade e que parte dessa história é mentira.
muito se especula dessa Beatriz existir ou não existir, certo? E aí tem o quadro lá pintado da bruxa Beatriz e embaixo tem um enigma, que é o enigma do epitáfio. Epitáfio porque esse enigma ele fica tipo num epitáfio mesmo. Vocês já devem, sabe, na igreja aqueles negócios de granito onde põem os textos litúrgicos para se lerem? É tipo aquilo, tipo um daqueles. E aí tem um enigma, e reza a lenda também que esse enigma mostra, quem resolver esse enigma vai encontrar todo o ouro que a bruxa emprestou para o avô. Que esse ouro todo está guardado e que quem encontrar esse ouro, que quem desvendar o enigma encontra esse ouro. É o que diz a lenda. Ninguém sabe se é verdade ou não, porque o enigma é extremamente difícil de se resolver e ninguém nunca resolveu, certo? Até porque o avô ele é apaixonado por bruxaria e magia negra, então o pessoal fica meio assim, ele não bate muito bem da cabeça, vamos só ignorar. Ok. E a Maria, que eu já tinha dito, a pequenininha filha da Rosa, a Maria é apaixonada por magia negra, então ela tem uma admiração enorme pela bruxa Beatriz. E ela não esconde isso, ela deixa isso muito explícito, que a bruxa Beatriz é maravilhosa, que ela conversa com a bruxa Beatriz, que a bruxa Beatriz é amiga dela e que vai levar para a Terra Dourada. 確かこのようなうろ覚えですが。マリアちゃん、こういうことに詳しいんやろ。なんか心当たりはないか？こんなのもわからないの？これは太陽の7の魔法陣だよ。束縛から逃れ自由を得られる力を授ける、そういう意味。束縛から逃れて自由を？旧約聖書の詩編第116編の16節と17節だよ。バトラには見えないんだよ。バトラは波長が合わないんだね。マリア。だから見えない、話せない。でもいずれベアトリーチェはよみがえる。お前にも見えるようになる。バトラ、まだ気づかない？ベアトリーチェがいるの。いるってどこに？ここだよ。ベアトリーチェは今ここにいるんだよ。サソリのお守りを持っててよかったね。あれがなかったら今頃バトラの死体になってたかもしれないよ。Além disso, temos a Kumasawa. Lembra que eu falei da Kumasawa, a senhorinha? Então, eu disse pra gente que a gente vai falar dela depois. A Kumasawa vive pregando peças, não. Ela vive falando por aí que a bruxa realmente existe, que a bruxa que de dia quem comanda a mansão é o Kinzo e de noite quem comanda é a bruxa. Que se você se perder na floresta, você vai encontrar a bruxa, porque a bruxa mora na floresta. Porque tem a mansão, certo, na ilha, e a ilha é enorme, não tem só a mansão, tem uma mansão e uma floresta imensa, de forma que é muito difícil, é muito fácil você se perder nessa ilha. Bom, enfim, então, deixa eu pensar se eu falei tudo certo. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Pera aí, vou dar um pause para pensar. É isso mesmo. Bom, e aí... Então, eles vão passar o fim de semana na mansão, certo? Os primos vão brincar na praia, os adultos conversam entre eles. E aí, em certo momento, a Maria vê no jardim uma rosa que está doente. E aí ela pega um lacinho e marca essa rosa, diz que vai cuidar dessa rosa enquanto estiver lá. E aí eles vão pra praia, brinca, tudo. Depois, na volta, a Maria não encontra essa rosa. Começa a chover, a Rosa fala, Maria, vamos pra dentro. Ela fala, não vou ficar aqui procurando minha Rosa. A Rosa fala assim, a Rosa mãe da Maria, não a Flor. A Rosa fala, então fica aí retardada, sozinha, e vai embora. E a Maria fica lá sozinha. Até que horas a fios depois, vão atrás da Maria e encontram ela lá parada, com um guarda-chuvinha. E aí perguntam, Maria, quem te deu esse guarda-chuva? E ela fala, foi a bruxa Beatriz.
E aí, tipo, a Rosa fala, ai, cala a boca, e vamos pra dentro. E se agradece depois pra quem te deu o guarda-chuva. Ok. Jantar, todo mundo janta, lindo, maravilhoso. E aí, quando acaba de jantar, a Maria pede atenção. Ela chama o Jorge, né, que é o primo mais velho. Ela confia muito no Jorge e fala assim, ah, acabou de jantar? Acabou. Então tá, eu tenho que ler uma mensagem. Que enquanto eu tava no jardim, a bruxa Beatriz me encontrou e me deu uma mensagem pra ler. E aí ela pega uma carta selada. Ah, isso é importante. O Kinzo, que é o avô, ele usa um anel. Esse anel tem um símbolo, que é o símbolo da família, que é metade de uma asa, certo? Sempre que ele escreve uma carta oficial, ele põe cera e carimba a marquinha do anel, certo? E a carta que a Maria recebeu tem essa marquinha do anel, como se fosse o Kinzo que tivesse escrito. E aí ela lê, falando que nessa carta conta que a bruxa Beatriz está de volta, né? Ela está indo visitar a família nesse fim de semana e que ela tem uma proposta que ela quer de volta. Uma proposta não, né? Ela quer de volta todo o ouro que ela emprestou para o Kinzo e com juros, vamos assim dizer, tudo aquilo que foi produzido com esse ouro, inclusive as vidas que foram geradas após ela dar esse ouro para o Kinzo. Ela fala que a única forma de parar dela não pegar a vida de todo mundo e todo o dinheiro deles é resolvendo o enigma do epitáfio. Ela fala que a partir do momento em que alguém resolver o enigma do epitáfio, essa pessoa será a nova chefe da família e as mortes todas vão parar. Aí pronto, os adultos fazem um caos, acreditam que tem alguém na ilha infiltrado, e aí começam a discutir se a Beatriz é verdadeira, não é verdade, é uma amante, é uma filha, é o quê? Que diabos é essa mulher? Ela tá viva, ela tá morta, quem diabos é isso, né? Surgem todas as teorias, o povo briga, e acaba que ninguém resolve nada, vai todo mundo dormir. Isso eu tô contando, gente, não é spoiler não, tá? Se vocês assistirem o anime, isso tudo é tudo o primeiro episódio. O que eu vou contar tudo aqui no vídeo é tipo os 4 primeiros episódios, apesar de ser muita coisa, porque a história realmente é longa. É longa? Ixi, é longa. Isso tudo é tipo a sinopse. Sério, não tem spoiler nenhum. Fiquem tranquilos. Aí eles vão dormir e no outro dia de manhã eles levantam, todo mundo, e percebem que 6 pessoas estão desaparecidas. E eles encontram esses corpos das 6 pessoas no galpão do jardim. 6 pessoas mortas. A partir daí, as pessoas começam a morrer e desaparecer misteriosamente. Conforme as pessoas vão morrendo e desaparecendo, vai se criando um clima de mistério, no qual os empregados e algumas outras pessoas afirmam a todo momento que todas essas mortes são geradas pela bruxa Beatriz, cumprindo o que ela tinha dito na carta, que ela ia matar todo mundo um por um. O pessoal fica junto, o pessoal acusa, tem muitas acusações, onde você estava, o que você estava fazendo, mas cadê o fulano, cadê ciclano, e vai atrás, e aí o grupo se separa e ficam sozinhos e morrem. Enfim, todo mundo vai morrendo. Até que no final sobra só 3 pessoas, que é o Butler, eu acho que é a Jéssica e o George. E a Maria. Eu acho que são só esses 4 no primeiro capítulo. E os 4 estão lá, e de repente, alguma coisa acontece que todos morrem.後宮家では年に一度こうやって親族が集まりそれぞれの近況報告をすることになっているが実はそれは体のいい理由であって大人たちの本当の目的は別のところにあるランチが楽しみだあんな絵前はあったっけベアトリーチェ魔女だよさあ始めるがいいベアトリーチェこの反抗は人間にはできない魔女なんかどこにもいねえ俺はそんなもんは信じねえベアトリーチェがいるのここにいるんだよすると俺たちみんな殺されちまうってことか俺は絶対に死なねえ旅は終わり魔女は蘇るResumo, fim da obra, todo mundo morreu.
Isso não é o fim da história, gente. Calma, é o começo. Porque o legal da história é que isso que eu contei não é exatamente a história. Isso é uma contextualização. A história em si você vai descobrir depois. Por quê? Todo mundo morreu e aí eles aparecem em um lugar que seria eu chamo de mundo metafísico, certo? Que seria um lugar onde estão os mortos. E lá tá todo mundo conversando, todo mundo alegre, todo mundo se reencontra, o Bator reencontra todo mundo, né? Ele foi um dos últimos a morrer. E tá todo mundo falando, nossa, a bruxa Beatriz matou a gente, a bruxa Beatriz é muito inteligente, ai, como que ela matou ciclano, como que ela matou fulano? Porque os crimes foram cometidos de um modo muito estranho. Por exemplo, um casal estava dentro do quarto, certo? Sozinho, os dois, trancados. Sabe aquelas fechadurinhas que tem correntinha, né? Bem típica de filme mesmo que a gente vê? Que você tranca por dentro. Então, tava aquilo. E quando os garçons foram chamar para jantar, eles tiveram que cortar a corrente, arrombar a porta e os dois estavam mortos lá dentro. E aí você se pergunta como essas duas pessoas morreram, né? Com estacas presas, uma na cabeça e uma não sei na onde. E aí se pergunta como essas pessoas morreram, sendo que elas estavam trancadas dentro do quarto delas. Enfim. Então o pessoal todo mundo acredita que a bruxa tenha matado todo mundo. Acontece que o Butler não consegue acreditar nessa teoria. Ele fala, não, eu não acredito que eu fui morto por uma bruxa. Eu acredito que quem me matou foi um ser humano. Eu não sei quem foi, nem como foi e nem porquê. Mas foi um ser humano. Eu me recuso a acreditar em bruxas porque bruxas não existem. E por causa disso, aí então nesse momento aparece a bruxa Beatriz. O que seria a bruxa Beatriz? É uma mulher igualzinha do quadro, que é a bruxa Beatriz. E ela fala, olha, fui eu mesmo que matei todo mundo, porque eu queria levar vocês todos para a Terra Dourada. Eu tenho meus motivos e você está impedindo as pessoas, Butler, a não acreditarem em mim, de ir para a Terra Dourada. O que é a Terra Dourada? A Terra Dourada é tipo paraíso. Se todo mundo acredita na bruxa, a bruxa tem poder o suficiente para levar todas as pessoas que morreram para o paraíso, que é a Terra Dourada. Mas como o Butler não consegue acreditar nela, ela não consegue ter poder o suficiente para levar todo mundo para o paraíso. Ou seja, o Butler precisa ser convencido a todas as formas de que foi uma bruxa que matou todo mundo. Só assim as pessoas poderão ir para a Terra Dourada. Isso que eu tô falando, gente, é a história, ok? Não sou eu que estou inventando e não é tipo, ai Pedro, que ridículo, Terra Dourada faz parte da história. Por quê? Essa é a questão chave da história. A história vai começar a partir daí, no momento em que aparece a bruxa Beatriz no mundo metafísico. Porque ela fala assim, Butler, você não acredita em mim? O Butler fala, não acredito. Aí ela fala assim, então olha esse crime, me explica como que isso aconteceu. E o Butler vai falar, alguém poderia ter feito isso, isso e isso. E os dois vão começar uma guerra intelectual de querer provar como os crimes foram cometidos. O Butler tentando defender de todas as formas métodos que são humanamente possíveis, através de ciência, através de jogo de palavras, através de estratégias, tentando provar que há um culpado humano na ilha, e a bruxa Beatriz vai a todos os custos tentar provar que todos aqueles crimes são humanamente impossíveis de serem cometidos e que foram cometidos por ela por magia. Pedro, mas como que eles vão fazer isso? Eles vão sentar numa cadeirinha, numa salinha de chá, e aí tipo meio que liga um telão. A bruxa pode fazer isso. E outra, a gente está falando do mundo metafísico. Você já esteve no mundo metafísico? Você sabe como que é? Eu nunca estive. Então, se o autor quiser colocar que no mundo metafísico tem isso, ele pode, não tem problema nenhum. Enfim, eles vão ficar nesse mundo metafísico e eles vão analisar 8 sequências de mortes. Por isso que a história tem 8 capítulos. Cada capítulo é um acontecimento da ilha igual e diferente ao mesmo tempo, no qual tanto o Butler e a bruxa vão olhar para aquilo e vão tentar analisar o que foi que aconteceu. Eu vou parar essa parte e vou gravar mais uma, dando mais uma explicação ampla para vocês não ficarem tão confusos, tá bom? Pera aí, já volto. さあ、これで全ての駒は揃う。お前がどんな手で来ようが俺はお前を認めない。面白い。では始めようではないか。後ろ宮パートナー。
全てを黄金鏡へ返す日がやってきたのだ。悪趣味にも程があるじゃねえか。オラワを認めれば全ての謎に決着がつく。家具になると心から誓えるから。お嬢様は僕が守る。ふざけるな、残酷な魔女め。ぶっ殺してやれ。受けて立とうぞ後ろ宮バトル。わらわを否定してみせろ。全然ダメだ。注意するだけどうるさい。Bom, então a gente vai ter a briga entre o Butler e a bruxa, certo? Essa parte é um pouco difícil de visualizar e entender, porque eu nunca vi nenhuma outra mídia fazer isso dessa forma. É como aqui eles vão usar mais ou menos a ideia de mundos paralelos, certo? Então vamos supor, eles vão pegar, por exemplo, o que aconteceu, que o Butler acabou de vivenciar, e vão tentar explicar o que aconteceu. A bruxa através da magia, o Butler através da ciência. Assim que eles acabarem de analisar todas as mortes, a bruxa vai fazer assim: tá bom, então vamos começar um outro jogo. Eles chamam isso de jogo. Cada novo mundo paralelo, vamos assim dizer, que eles vão analisar é como se fosse um novo jogo de xadrez, no qual as peças são sempre as mesmas, ou seja, são sempre os mesmos personagens. Às vezes aparece um ou outro, mas isso é lá pra frente, é coisa já avançada. Mas basicamente são sempre os mesmos personagens. As regras não mudam, ou seja, não tem como, numa realidade alternativa, a Jéssica ser um garoto ou o Butler deixar de ser filho do Rudolph. Enfim, é como se fosse um jogo de xadrez. Igual realmente no jogo de xadrez, as peças elas não deixam de ser peças, elas vão continuar sendo as peças e tendo sempre as mesmas características, certo? O cavalo sempre anda em L, a rainha sempre anda em qualquer direção, ok? E você passa a enxergar a história realmente como um jogo, no qual você vai ver o Butler e a Beatrice tentando resolver esses jogos. Então, o primeiro jogo é aquilo que aconteceu. Aconteceu assim, que o Butler se lembra. No segundo jogo, vai ter alguma mudança, as mortes são diferentes. É igual no jogo de xadrez. No jogo de xadrez você não repete os mesmos movimentos, os movimentos mudam. A mesma coisa na história, os movimentos mudam. O objetivo é o mesmo, a pessoa que mata é a mesma, sempre a mesma, não muda o assassino. Os motivos são os mesmos e as pessoas são as mesmas. Só o que muda são as circunstâncias da morte, como que essa pessoa morreu e em que momento, certo? E assim, então a gente vai analisar primeiro os 4 jogos. Não, eu não vou analisar não, né? O Butler e a Beatrice vão analisar 4 jogos. Para fazer isso, eles criam algumas regras. Primeiro, a principal é a regra da verdade em vermelha. O que é isso? A bruxa Beatrice, ela sabe de toda a verdade do que aconteceu, certo? O Butler não sabe quem matou todo mundo, como e o porquê. A Beatrice sabe, tanto que ela se julga que foi ela quem fez isso, certo? E ela, por saber, ela domina então a verdade. Por dominar a verdade, ela pode alterar essa verdade ou confirmá-la. Assim, a Beatrice tem um poder que é a verdade em vermelha. Tudo que ela fala e sai da cor vermelha é verdade. Por exemplo, ela fala lá que fulano não é culpado, então fulano não é culpado. Ah, mas como que ela prova isso? Ela não precisa provar, ela sabe a verdade. Ela não precisa provar, é uma verdade e pronto. E o Butler não tem como contestar essa regra, porque é o jogo da Beatrice, é a Beatrice que é a comandante desse jogo tudo, certo? Então, usando a verdade em vermelha, a Beatrice vai pregando peças no Butler e o Butler também vai pregando peças na Beatrice, porque ele usa isso a favor dele. Por exemplo, muitas vezes ele fala assim: ah, então repete pra mim isso daqui. E aí a Beatrice não repete, porque então não é uma verdade. Porque se fosse verdade, ela conseguiria repetir aquilo que o Butler está pedindo, certo? E assim eles vão analisando a sequência de jogos e vão tentando descobrir, o Butler vai tentando descobrir quem é o culpado e por que isso está acontecendo. O que é interessante, é um pouco repetitivo, isso torna a história um pouco repetitiva, porque nós vamos ver então
Não só 4 vezes, nas 4 primeiras, mas depois nas 4 últimas, 8 vezes. Então, as pessoas indo para a ilha, as pessoas morrendo na ordem do enigma, porque o enigma do epitáfio, eu esqueci de dizer, além dele ter o enigma, ele tem uma sequência de morte. Ele fala, tipo, mate, no primeiro crepúsculo mate 6 pessoas, no segundo crepúsculo mate 2 pessoas que são muito próximas, no terceiro crepúsculo não é venerem, venerem meu nome, alguma coisa assim. No quarto crepúsculo, acerte a cabeça e mate, enfim. Então, as pessoas sempre morrem nessa sequência, só muda quem é a pessoa. E o legal é que ao longo das mortes, ao longo das histórias, você vai descobrindo pouco a pouco dos personagens, né? Essa história que eu contei da Natsuhi ser estéril, a raiva que a Eva tem por elas, o relacionamento conturbado que é da Maria e da mãe dela, vai sendo apresentado, o passado dos personagens vai se moldando, e até mesmo da própria bruxa Beatriz, você vai conhecendo um pouco melhor quem é essa bruxa, de onde que ela veio, ela existe, ela não existe, ela é real, e algumas questões superficiais dos personagens você vai conhecendo, certo? A partir do quarto jogo, o quinto, sexto, sétimo e oitavo, eles são muito complexos. Primeiro porque não tem o anime, então você vai depender só do mangá ou da visual novel. Segundo, porque eles realmente são muito complexos, porque eles são as partes das respostas. Até o quarto jogo, o anime, a história, vai dando muitas perguntas. Por quê? Quem está fazendo isso? Como e tal? E a partir do quinto ele vai dando respostas, mas as respostas não são respostas simples de se entender, são muito complexas, são coisas muito difíceis de você entender. Eu precisei ler e reler várias vezes, tanto que eu estou assistindo a Visão Nova até hoje e eu ainda tenho muitas dúvidas na minha cabeça, certo? E, bom, mas compensa muito você assistir. E aí você pode até se perguntar, mas Pedro, qual que é a finalidade disso tudo? Por que que a bruxa está fazendo isso tudo? É a bruxa mesmo assassina? Não é? E por que que ela está fazendo isso? Se ela assassinou, por que ela assassinou? Essas respostas eu não vou fazer nesse vídeo. Vou fazer um outro vídeo, mas não vai ser hoje, explicando o final, vamos assim dizer, do Umineko no Nakorani. Vou explicar todos, não todos, mas os principais mistérios da obra. Mas não vai ser nesse. Mas o que eu posso afirmar é que a obra ela é muito bem explicada, nos mínimos detalhes, tudo. Tanto que eu estou relendo a visual novel porque tem muito detalhe que eu não lembro. É muito detalhista mesmo. Eu não recomendo você ler ou assistir enquanto você estiver com sono, porque você precisa prestar atenção. E eu recomendo firmemente que você faça anotações de tudo, da sequência de quem morreu, como morreu, quem pensa de que jeito e por quê. Certo? É muito importante. Mas eu posso te dizer que a obra toda é muito bem feita e muito bem respondida. Além disso, também, depois, no quarto arco, né? Cada arco é como se fosse um jogo, tá? No quarto arco, a gente vai ter também a aparição da Angel, que é a irmã do Butler. Por quê? Ela não foi nessa reunião de família. Então, ela sobreviveu. E aí vai se mostrar um pouco da Angel no presente, porque a história toda acontece em 1986. Então, atualmente, a Angel já está com uma boa idade. Vai mostrar um pouco também da Angel do presente, como que a Angel vive, como que ela lidou com tudo isso, entendeu? Com todas as mortes de seus familiares e o que ela está fazendo da vida. Essa é uma outra questão também que surge ao longo da história. Um outro caminho que vai se revelando e se intercalando com a história principal, que é a batalha do Butler com a Beatriz lá no mundo metafísico. Né? E aí você me pergunta, mas Pedro, se está todo mundo morto, qual a vantagem disso? Né? Primeiro porque o Butler, mesmo morto, ele quer saber a verdade, ele não sabe da verdade nenhuma. Segundo que, sabendo a verdade, ele tenta, de alguma forma, entender isso, e não só ele, mas a Angel também, né? Então ele sente essa necessidade para poder passar para a Angel também, de alguma forma. E o interessante também depois é que ele quer descobrir quem é essa Beatriz e por que que ela está fazendo isso. Um pouco mais também ele descobre sobre os seus familiares, né? E, enfim, toda a obra ela é muito complexa e ela tem uma rede que vai se ligando os pontos pouco a pouco, e você vai conseguindo decifrá-la. Eu recomendo muito que você leia, que você assista, que você
jogue a Visual Novel, sei lá, vocês vão gostar. Ela é complicada, é muito complicada, mas compensa, vale a pena. Tem romance, tem muito gore. Pra quem não sabe, gore é mutilação explícita, porque a bruxa realmente mata. Não só mata, mas tipo assim, conforme a bruxa vai ganhando nos enigmas, na batalha contra o Butler, o poder mágico dela vai aumentando. E com isso ela vai juntando, novas bruxas vão aparecendo, novos bruxos, e ela vai adicionando essas peças no jogo. Então você vai ter novos personagens, novas ocorrências, novas regras que vão surgindo, que vai se complexando o jogo. O jogo tem romance, a obra, né? A obra tem romance, a obra tem comédia, a obra tem... Nossa, eu não sei nem falar. E assim, é legal que, basicamente, o que você tem é um fato. As pessoas morreram numa ilha, ponto. E aí você vai ter duas versões da mesma obra. Até o fim da obra, até você realmente descobrir a verdade, você pode escolher qual lado você quer defender. Se você quer ficar do lado das bruxas e realmente acreditar que foi a bruxa Beatriz quem matou todo mundo e apoiar ela, a obra dá suporte para você fazer isso, como também dá suporte para você apoiar o Butler. Então você tem tipo uma mesma história contada por duas versões, sabe? É tipo, alguém quebrou um vaso e aí tem duas pessoas. Uma pessoa vai contar uma versão, a outra pessoa vai contar outra versão. Você acredita em quem você quiser. É mais ou menos isso. Essa obra, por sinal, ela é tão maravilhosa que ela é inspirada no Caso dos 10 Negrinhos da Agatha Christie. O Caso dos 10 Negrinhos é quase igual, é uma ilha. 10 pessoas que vão para uma ilha, vai morrendo uma a uma, até que você descobre quem é o assassino. E o Mineko no Naka Koroni, ela é muito inteligente, é uma obra muito inteligente. Ele aborda vários temas filosóficos, como a caixa do gato da física, acho que é a física quântica, eu não lembro, o gato do Shields, eu não sei, vocês entenderam, aquele negócio lá que o gato pode estar tanto vivo quanto morto, você só vai descobrir quando você abrir a caixa. Ela aborda esse tema, assim como também a teoria do demônio, da existência do demônio, que é a seguinte: não é porque você nunca viu que isso não existe. Ou seja, você nunca vasculhou a Terra, em todos os lugares da Terra, para poder falar que um demônio não existe, certo? Só depois que você vasculhar todos os centímetros da Terra, você pode, e não encontrar um demônio, você pode falar que um demônio não existe. Assim como uma bruxa. Então, enquanto não for comprovado, os demônios podem existir como podem não existir. Além disso, a obra traz também, depois lá pra frente, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nem sabia, que são as regras de um suspense criadas pelo Robert Knox. Eu não sei se vocês sabem, mas existem regras para escrever um suspense, eu não sabia disso. É fantástico essas regras, porque depois, lá pra frente, a bruxa vai fazer uso dessas regras para tentar... O Butler vai tentar fazer uso dessas regras para tentar desvendar os mistérios, porque essa obra ela é um mistério. Ela é um mistério ideal, um mistério perfeito, vamos assim dizer. E sendo assim um mistério, eles não podem quebrar as regras do Edward Knox, que falam várias coisas, como por exemplo, toda obra de mistério tem um detetive, o detetive nunca é o culpado. Toda obra de mistério ela tem que ir dando pistas ao longo da obra, de forma que o detetive possa no final solucionar a obra. Ela não pode ser uma obra simplesmente matou e não deixou nada para trás, sempre deixa algo para trás o assassino. Enfim, a obra é extremamente bem pensada, a obra é muito bem planejada, a obra do Mineko. E você vai aprender muito lendo ela. E não só aprender, mas você vai expandir a sua mente a um nível... Você já deve ter visto aquele meme não é um meme, é um post do Facebook, né? Que tipo assim, assistindo tal coisa, aí tem uma mentezinha, não sei o que, assistindo tal coisa, aí tem outra coisa, aí fazendo tal coisa e explosão, sabe? Tipo, é mais ou menos isso. Ler o Mineko tipo, fumar maconha é viajar sem fumar maconha. É uma coisa muito viajada, é mais viajada que Lost. Por isso que eu adoro. E assim, além disso, você pode treinar seu inglês, porque o Mineko, se você for acompanhar a história até o final, você vai ter que se virar no inglês. Porque você vai ter que ler ou o mangá ou a visual novel e só tem em inglês. Nada que um Google Tradutor ali do lado ou um dicionário de inglês não te ajuda. Nada que te impeça realmente de ler a obra e entender. Você vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas dá pra você fazer tudo isso.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha convencido vocês realmente a conhecerem essa obra. Vou deixar aí embaixo o link onde vocês podem tanto assistir ao anime como baixar a visual novel para PC e jogar ou rodar, não sei o verbo, e também ler os mangás em inglês, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Curtam o meu vídeo. Até o próximo. E se inscreva no canal. Isso.